que a gente vai ouvir aqui na live chama Reconhecimento. Então, se você quer saber do que a gente tá falando aqui na live, entra na descrição, me segue na roxinha, entra no Discord pra você ser sempre notificado das próximas lives. Porque você não vai saber, hein? Só sabia quem tava na live. E, pessoal, a próxima música chama Reconhecimento. É uma música do Rodrigo Zin. E eu tô muito animada, porque é um feat com 7 minutos e com o Henrique Mendonça. Vou tomar aqui meu cantinho. A gente tá gravando essa música em live, então vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Se você não é inscrito, se inscreve. Tem um vídeo todos os dias, 3 vezes por dia. Sem mais delongas, like, legenda ativada e... Eita, tá mutado, hein? Play. Eita, peraí. Não tem legenda. Eles dizem, não pode errar, mas desculpa, eu errei. Pai, desculpa, eu errei. Pode, não pode errar. Desculpa, eu errei. Pode, não pode errar. Não pare, não pare. Mas desculpa, eu errei. Pai, desculpa, eu errei. Pode, não pode errar. Desculpa, eu errei. Não vou a tempo pra efeito carro. Quem deve fazer no engarrafamento de São Paulo. Esse medo de olhar no espelho, ver as marcas de quem ter mais marcas, tipo viver ser igual. Falo assim, de fato. Não vou a tempo pra efeito carro. Quem deve fazer no engarrafamento de São Paulo. Esse medo de olhar no espelho, ver as marcas de quem ter mais marcas, tipo viver ser igual. Viver é as marcas de quem terá mais marcas. Tipo, viver é ser um alvo. Cara, isso é muito real, né? Porque, nossa, do que eu já peguei dessa parte do Zin, eu acho que eu vou... Esse vai ser o vídeo que mais eu vou pausar no canal. É bizarro isso que ele fala, né? Muito interessante, porque quando você se expõe a viver e realmente a viver a sua vida, você automaticamente se expõe a se machucar, né? Não existe uma possibilidade em que você vai viver e você vai enfrentar a sua vida e você vai genuinamente buscar viver sem correr o risco de sofrer consequências com isso, sofrer realmente, né? Então, você ver as marcas de quem também terá mais marcas, isso é extremamente interessante. Que linha incrível, que linha incrível. Não vou a tempo pra efeito carro. Quem deve fazer no engarrafamento de São Paulo. Esse medo de olhar no espelho, ver as marcas de quem ter mais marcas, tipo viver ser um alvo. Esses manos não entendem o peso de um pecado. Eu não vou pro céu, eu quero mais ir para os paus. Deixa eu ter razão então, deixa eu ter razão, irmão. Vou me calar depois que todos forem salvos. Quer ostentar, amar o próximo é barato. Só vão cuidar depois de estar ultrapassado. Ceder o peso é vida e tiro em um disparo. Olhar meus pais envelhecerem, isso é mais caro. E essa dor que tu levou com tua mudança. Mudar é foda, mas gostei da nova dança. Falar de droga pra ter viu, quero bonança. Quero ser eu, falar de anime de esperança. Sei que tu não entende quase tudo que eu digo, mas eu amo muito quando vocês estão reagindo. Eu já tô amando tudo isso que eu cumpri. Ai, que bonitinho. E olha, Rodrigozinho, eu entendo sim, tá bom? Eu tento. Não fala que eu não entendo não, hein? Eu digo, mas eu amo muito quando vocês estão reagindo. Eu já tô amando tudo isso que eu conquisto. Reconhecimento, olhe bem quem tá comigo. Agradeço ao 7, meu amor e meus amigos. Agradeço ao rap, meu amor e meus amigos. Reconhecimento, olhe bem quem tá comigo. Já que faz tempo, você também pode isso. Eles dizem, não pode. Aproveitar essa parte que acabou a parte do Henrique, eu vi ali do desenho, a voz já entrou, eu confundi eles. Que parou a parte do Rodrigozinho pra falar da beleza do que ele trouxe na música, né? Esse negócio, ele falando, olhar meus pais envelhecerem, isso é mais caro. Realmente tem um peso muito, muito pessoal, assim. Acho que quanto mais adulto você vai ficando, mais essa frase vai fazendo sentido, né? Eu particularmente sou uma pessoa que eu já passei por muita mudança na minha vida. Em diversos sentidos possíveis, tá? Mudança de mudar de lugares e mudanças de ciclos, realmente. Então, essa questão dele falar, né, de mudar é foda, mas gostei da nova dança, realmente é. E ele falando, não quero views, quero falar de anime, sabe? Quero viver isso daqui, viver o que eu sou e ponto. Eu acho que isso reflete a vida de muita gente que ou começa na música geek ou começa qualquer tipo de
conteúdo, ou até mesmo gente que só quer viver e viver em paz sobre isso. Eu fui uma das pessoas que às vezes tinha que suprimir esses gostos por causa do mundo de fora, digamos assim. Então é muito legal ver o carinho que ele usou pra tratar isso na música. É realmente muito bonito, assim. Depois disso, eles dizem não pode errar, mas desculpa, eu errei, pai, desculpa, eu errei, mãe, desculpa, eu errei. O que tem de errado comigo? Gabriel? Só quero alcançar infinito, mesmo me perdendo dos meus princípios, sem medo de encarar o desconhecido. Essa tempestade na minha mente é um perigo, pelo menos eu me sinto vivo. Cansado de ouvir que é errando que se aprende. Cada erro é uma cicatriz a mais pra eu colecionar, e nunca faço o suficiente. Tô na frente porque só um tem que se machucar. E no dia que escolhi viver essa aventura de conquistar o mundo sozinho, errei esperando desculpas de pessoas orgulhosas que erraram comigo. Errei, deixando o tempo passar e os pequenos detalhes foram deixados pelo caminho. Errei, quando consegui sair do fundo do poço e me joguei de cabeça em outro abismo. Metade vazio, metade feliz, na solitude eu me curei. Se lembrem de mim. Mano, por que ele entrou na minha cabeça e fez uma música? Que inferno, cara. Vai se fuder, Gabriel, que ódio. Metade vazio, metade feliz, na solitude eu me curei. Se lembrem de mim pelo que eu fiz, mas sim pelo que eu deixei. Tô salvando vidas, pessoas vivendo por mídia, como animais no zoológico. A realidade é dolorida, poucas palavras bonitas, os problemas psicológicos. Eles dizem. Acho que eu vou fazendo assim e pausando por parte, falando do que cada pessoa cantou. As coisas que o Gabriel falou aqui pra mim fazem muito sentido e conectam muito com o que o Rodrigozinho trouxe, né? O Rodrigozinho, ele falou sobre o medo de você se olhar no espelho, ver as suas marcas, sabendo que vai vir mais marcas, né? Porque quando você realmente se dispõe a viver, você está disposto a ser machucado. E o Gabriel traz muito isso na música, né? Tô cansado de ouvir que é errando que se aprende, porque cada vez que eu tento aprender eu saio machucado, e aí é mais um machucado pra eu colecionar. E aí eu me afundo num abismo, e às vezes eu mal saio dele, já me afundo em outro, né? Então ele fala, né? Como é que ele fala? Que não vou voltar especificamente a frase, mas ele fala alguma coisa nesse sentido, né? De que ele consegue sair do abismo e volta de novo nesse abismo, né? Achei muito interessante ele falar sobre solitude. Um tempo atrás eu tinha um blog, hoje velho, eu acho. E eu já fiz até um texto sobre isso, sobre a diferença de solidão e solitude. Mas sempre que se fala sobre solitude é muito bonito, né? Quando escutam as pessoas falando, ai, na solitude eu me curei, ou ai... saber aproveitar o próprio tempo, saber se amar sozinho, né? Saber gostar da própria presença. Mas as pessoas falam um pouco o quanto chegar nessa solitude, chegar no saber aproveitar a solitude, não confundir ela com a solidão, é doloroso e é difícil de chegar nessa parte, né? E ele fala antes, né? Pessoas que erraram comigo, ele fala um pouco de orgulho também dos outros, né? E realmente, todas essas coisas são excelentes para mudar uma pessoa que gosta da solitude, que aprendeu a conviver com ela. Eu achei uma letra muito, muito inteligente, assim, e extremamente sincera. Eu acho que só quem passa por esse tipo de coisa entende verdadeiramente o que ele tá querendo dizer, assim. Bonitas, problemas psicológicos. Eles dizem não pode errar, mas desculpa, eu errei, pai, desculpa, eu errei, mãe, desculpa, eu errei. De onde eu
venho, vocês não entendem. Nem perco tempo explicando porque eu vou Henrique, causar. DDD 777, compreendem a dimensão onde o único trabalho é Número da perfeição. respeitar. O mundo dia foi criança, então venha entrar nessa dança. Eu vejo muita criatura por aí tirando Sobre esperança. música de anime, né? Como uma lembrança. Meu povo, minha pátria, meu Brasil. Saia da bolha pra ver o que nunca viu nem sentiu. Salve meus manos, meu irmão, meus pais. Tudo que fala que eu sou, eu que sei atrai. Tudo que cê faz dentro casa. Se de vidro é o seu telhado. E depois que escolhe ser amargo, quando pode escolher ser amado. Eu vejo muito rap, trap no ouvido dos leques, disseminando a semente da perdição. Enquanto poetas de peca sem back, produzindo por love e não pega nem um milhão. Até quando vai isso? Seja nossa missão, fazer a diferença na sua geração. Eles dizem. Eu achei muito interessante o que o Henrique trouxe aqui, porque os dois outros versos foram mais reflexivos no sentido do eu, né? E aí eu gostei que o Henrique ele trouxe uma reflexão no sentido do coletivo, né? Você vê muitas pessoas assim, às vezes na música, ai, fulano de tal não soube retratar o que o artista realmente quis dizer. Ou, ai, nessa colaboração aqui o cicrano cantou tal a menos que o outro. Ou coisas assim, às vezes, até mesmo assim, gente falando de tipo, aí, canal pequeno e falar, ai, canal pequeno não tem a reedição assim, tararará. Gente, quanta gente tá por aí, sabe, sendo artista, fazendo seu trampo, pessoas realmente com conteúdo, coisas pra passar, coisas pra falar, e as pessoas normalmente elas se fixam muito mais em hype, em o que tá no momento, em o que se vende, do que o que realmente pode tocar o outro, pode chegar no outro, pode fazer a diferença pra alguém, sabe? Então, eu achei muito interessante ele trazer isso, e falando disso tanto da cena geek dentro da própria cena geek, quanto em como a cena de fora e pessoas que não consomem da cena geek enxergam e falam da cena geek também. Então, eu achei muito, muito interessante essa reflexão do Henrique. Até pode ser vista com olhos errados por outras pessoas, mas achei interessante e achei correto e inteligente da parte dele usar uma música que chama Reconhecimento pra falar sobre isso também. Eita. Na sua geração, eles dizem não pode errar, mas desculpa, eu errei. Da matéria, puro como ar, livre da matéria. Que bonito! Puro como sonhei muito com quando eu seria reconhecido. Agora que eu sou, eu só quero um pouco de paz. Tem dias que eu sonho que eu sou som desconhecido, que eles conhecem minha música, mas meu rosto não mais. Porque falam demais e pode doer demais. Já cheguei a questionar o meu talento. Jura que esse eu preso pelo reconhecimento. Quando eu penso que essa porra já não tá valendo, eu lembro que meu avô perdeu sensibilidade nos dedos de tanto mexer com cimento. Então que esse é o meu pra dizer que não dá mais. Sacrifícios pra tornar seus sonhos reais. Na real nunca liguei pra isso de ser o maior. Só queria dar orgulho pro meu avô e pra minha avó. Cercado de pessoas, mas ainda me sinto só. Problemas na mente, minha cabeça deu um nó. Drogas me enganaram.
Eu achei essa parte, falando primeiro da parte do Lucas, antes de eu falar da música como um todo, porque eu meio que falei da parte de cada um de forma individual. Eu acho muito interessante o Lucas trazer esse ponto do... Porque tudo na vida existe um ônus e o bônus, não romantizando e nem dramatizando nada da vida. Mas tudo na vida realmente existe um ônus e um bônus na existência. E o bônus do reconhecimento é o dinheiro, e ele cita, né, depois essa parte financeira, mas inicialmente ele cita o ônus, que é realmente esse ponto que ele fala, eu fico pensando em como seria se eu fosse um desconhecido, né? Se eles conhecessem a minha música, se eles conhecessem o que eu amo fazer, se eles conhecessem o que eu faço, mas se eles não soubessem quem eu sou, porque seria realmente muito mais fácil, né? Porque a gente tava falando disso na live, inclusive, há segundinhos antes de eu começar a gravar a música, sobre quem pavimentou essa cena pra ela ser o que é hoje, e o quanto de merda escuta e deve ter ouvido e escuta com certeza até hoje. E qualquer pessoa, eu acho que minimamente famosa passa por isso. Desde ofensas mais bobas até coisas realmente sérias. Então... E é uma consequência ridícula da tratativa do mundo em relação a essas pessoas. Porque parece que quando você tem reconhecimento, você é cada vez menos desumanizado pelos outros, né? Então é muito interessante o jeito que o Lucas traz isso. Porque ele fala desse ônus da fama, só que ao mesmo tempo ele fala sobre... Ele cita, né, que o avô dele perdeu a sensibilidade nos dedos. Provavelmente era pedreiro, né, que ele fala de tanto mexer com cimento, etc. Devia fazer alguns trabalhos de forma manual e tal. Então, é isso que ele fala depois, né? E quem sou eu pra dizer que não dá mais? E isso pra mim pega um aspecto psicológico muito grande do quanto a gente se cobra pelo nosso histórico familiar, né? Ele fala, eu só queria dar orgulho pro meu avô e pra minha avó, todo esse dinheiro pro meu avô e pra minha avó, e aí que tá o bônus da parte da fama, né? Do reconhecimento, né? Porque quando você tem reconhecimento, isso também é uma consequência. E que bom que nessa parte, essa consequência pra ele com certeza foi muito frutífera. Mas eu achei interessante, porque aqui tem um aspecto muito pesado pra mim, de forma psicológica, falando, que ele fala, e quem sou eu pra dizer que não dá mais? Eu acho isso muito sério e ao mesmo tempo muito complexo, porque ao mesmo tempo que a forma como a gente se sente... Que Otaka, seja bem-vindo à live, obrigada pelo follow. Essa parte de quem sou eu pra dizer que não dá mais, porque você tá comparando o seu sofrimento ao sofrimento de outra pessoa, e aí você tá minimizando o que você sente, porque aquela pessoa sofreu muito mais do que você. Então, quem é você pra tá sofrendo pelo que você passa? Só que eu quero só deixar um disclaimer aqui, tá? Que o sofrimento de todo mundo é válido. E você estar sofrendo por críticas que você recebe, ou você estar sofrendo por chegar no fatídico momento que você é cercado por pessoas e mesmo assim você não se ama, você não se sente amado, você realmente se sente sozinho, esse sofrimento também é válido. E é justamente por pessoas minimizarem esse tipo de coisa. Quando eu digo pessoas minimizarem, não é como se ele estivesse minimizando os do outro, tá? Mas eu digo, tipo, da gente minimizar esse próprio sentimento dentro da gente, tá? E é justamente por a gente minimizar esse tipo de sentimento na gente que tantas e tantas pessoas se vão por ano, por mês, enfim, por problemas psicológicos. É uma música e uma letra extremamente necessária nesse sentido, porque traz à tona reflexões muito importantes de a gente ter, seja através de um vídeo, ou seja também dentro do seu quarto, você com você mesmo, ou você com seu psicólogo, se você se sente igual alguma parte dessa letra retratou, busque ajuda, converse, você não tá sozinho, não importa se você tá cercado de 5 mil ou 5 milhões de pessoas, ou de uma, que seja, você não tá sozinho, e ninguém sofre tanto ao ponto de que nenhuma outra pessoa no mundo vai entender. Então, acho uma letra muito bonita, achei a música extremamente válida, gostei muito do que os 4 cantaram. Achei muito interessante ele falando, eles dizem não pode errar, mas desculpa, eu errei. Porque acredito que quanto mais você é exposto midiaticamente falando também, mais se cria essa ideia de ser humano lapidado, né? E se esquece que a gente nada mais é do que alguém que acorda. Sabe quando você é bebezinho? Ou quando você vê uma mãe cuidando de uma criança? Eu tenho uma sobrinha bem pequenininha.
E é muito engraçado, né? Porque você vê que esse início da existência se resume basicamente em ficar vivo, né? Aí, às vezes, parando pra pensar assim, eu penso, e a nossa também não é assim até hoje, né? A gente também, às vezes, não acorda de manhã e se a gente deitou ainda existindo é lucro. Então, só tente viver e seja feliz. E antes de ter um reconhecimento, busque se auto-reconhecer, busque se auto-amar. E como o Lucas muito bem pontuou, para ser o final da música, busque que a sua vida seja sobre amar e sobre ser amado também. Se você procura uma comunidade, um lugar para conversar, entra aqui no link da descrição, vem com a gente pro Discord. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo cheio de amor e reconhecimento. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.